O termo serviço é um daqueles que vem sendo usado ao longo dos anos para representar diversas coisas diferentes em computação e talvez por isso exista tanta dificuldade em entender um conceito de Domain Driven Design extremamente importante e relevante que são os serviços de domínio. Aliás, existe ainda um outro agravante. É muito comum que aplicações desenvolvidas seguindo as ideias de Domain Driven Design, além dos serviços de domínio, também tenham serviços de aplicação. Pois é. Confusão grande, né? Nesse vídeo eu pretendo explicar para você o que são serviços de domínio, quando faz sentido utilizá-los e principalmente quando não faz. A propósito, este vídeo aqui faz parte de uma série chamada DDD do jeito certo. E nós dizemos DDD do jeito certo porque a objetiva é atacar a complexidade no coração do software e não adicionar complexidade para se desenvolver software. Antes de continuar, entretanto, permita que eu me apresente. Meu nome é Elemar Júnior e eu trabalho na Eximia Co. E quero te fazer um convite. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative as notificações. Dessa forma, o YouTube avisa você sempre que lançarmos conteúdo novo e falamos sobre um bocado de coisas. Falamos sobre arquitetura, sobre código, sobre banco de dados, entrevistamos um bocado de gente bacana que faz acontecer. Se você já é de casa, ou seja, se já é inscrito e já ativou as notificações, fica também o convite para que você apresente este canal para os seus amigos e colegas. A proposição original do Eric Evans é que nós modelássemos serviços de domínio para poder acomodar aquelas operações que não se encaixassem tão bem na definição de uma entidade ou de um value object. O problema, eu entendo, está exatamente nessa linha turva que define o que se encaixa ou não se encaixa no código de uma entidade. Muitas vezes encontramos aplicações supostamente desenvolvidas utilizando conceitos de Domain Driven Design com uma pluralidade gigantesca de serviços de domínio. Quase sempre, quando encontramos muitos serviços de domínio, o que encontramos também são implementações de entidades e value objects que são anêmicas. Ou seja, muitos serviços de domínio em uma implementação com Domain Driven Design costuma indicar uma falha de modelagem, é um bad smell. Um exemplo comum de cenário para a adoção de serviços de domínio é quando precisamos implementar operações que simplesmente parecem não respeitar os limites naturais transacionais impostos pelos agregados. Lembra, geralmente as operações que você executa dentro de objetos do domínio que fazem parte de um agregado precisam ser persistidas de maneira atômica, logo em uma única transação. Pois bem, há uma série de operações que eventualmente ocorrem em um domínio que não respeitam necessariamente esse limite transacional. Aliás, determinam um novo conceito de atomicidade, um novo limite de atomicidade. Deixa eu tentar dar um exemplo para tentar tornar a coisa um pouco mais tangível para você. Imagine, por exemplo, que você precisa implementar um reajuste global de preços em um sistema de e-commerce. Como que você faz para implantar esse reajuste global de preços? Pois bem, os preços de cada produto, e assumindo aqui produto como um agregado, a alteração do preço para um produto é uma transação, certo? Mas você precisa de uma transação aqui maior, você precisa de uma operação atômica maior, uma operação atômica que determine esta transação aplicada a todos os produtos ou todos os produtos de uma determinada categoria. Pois bem, você não tem como implementar ou implantar essa atomicidade a partir dos limites de um agregado, porque não existe o conceito de todos os produtos de uma determinada categoria como agregado, porque ele seria grande demais e não faria muito sentido. Nesse contexto, especificamente, serviços de domínio parecem se encaixar perfeitamente. Há cenários, entretanto, onde a demanda para adotarmos Domain Services é muito mais sutil. O Vol Vernon, no livro dele, mostra este cenário de maneira exemplar. Ele fala sobre a necessidade de realizarmos a autenticação de um usuário desde que dois requisitos sejam observados. Primeiro, a senha fornecida é válida para aquele usuário e segundo, o tenant aonde este usuário está vinculado está ativo. Na modelagem de domínio proposta pelo Vol Vernon, há dois agregados envolvidos. O agregado usuário, que consegue validar a senha, e o agregado tenant, que consegue indicar se está ativo ou não.
Eu preciso, para autenticar, verificar as duas condições. A senha precisa ser válida e o tenant precisa ser ativo. Como, então, recorrer à implementação? Uma primeira alternativa, talvez, seja buscar fazer a implementação do método de autenticação dentro do agregado usuário, dentro da entidade que representa o usuário. O problema dessa abordagem é que eu precisaria, de alguma forma, fornecer o tenant ou fazer com que o agregado usuário acessasse o repositório para carregar o tenant relacionado. Isso não costuma ser visto como uma boa prática de implementação. A mesma coisa se eu tentasse implementar a lógica de autenticação dentro da entidade tenant. Nesse cenário específico, vale a pena se pensar numa terceira via, uma via de implementação utilizando um serviço de domínio. Um serviço de domínio que faria a autenticação, primeiro recuperando no repositório de usuários o objeto correspondente ao usuário que se quer validar e validando-se a senha, e na sequência então recuperando o tenant relacionado no repositório de tenants e verificando se este está ativo ou não. Percebe o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que, para atendermos a essa demanda de negócio, precisamos trabalhar no mesmo momento, para a mesma operação, com dois agregados independentes. E, de certa forma, também observando limites de transação diferentes também. Como os serviços de domínio são a implementação de um conceito de linguagem onipresente, eles acabam representando também uma oportunidade para otimizações que são bastante interessantes. Afinal de contas, a forma como os serviços são implementados não é relevante, é um detalhe interno que não deveria ser observado na modelagem. Deixa eu tentar tornar o conceito, ou o que eu estou tentando transmitir para você aqui, mais explícito. Voltemos agora ao caso do reajuste em massa de preços de produtos de uma determinada categoria em um e-commerce. Como que você faria a implementação dessa funcionalidade? Uma abordagem inicial, e confesso um pouco ingênua, seria você usar o repositório de produtos para recuperar todos os produtos que correspondessem a uma determinada categoria, iterar nesses produtos todos, fazendo a modificação do preço que você deseja fazer e então chamando um recurso de persistência, utilizando o próprio repositório para voltar a persistir esses produtos modificados de volta no banco de dados. Essa seria uma abordagem de implementação, mas qual é o problema dela? O problema dela é que ela demandaria que você recuperasse as instâncias de todos os produtos para a memória, trafegando pela rede, executando essas operações na memória e então mandando elas de volta para o banco de dados. Algo tremendamente ineficiente. Nesse caso especificamente, o serviço poderia implementar essa mesma funcionalidade simplesmente executando um comando de atualização contra a base de dados, ou seja, um simples update. Nesta abordagem, onde temos serviços fazendo interface direta com a infraestrutura, podemos talvez implementar ou adotar com serviços um conceito de implementação semelhante ao que se usa com muita frequência com repositórios, que é separar a definição da interface da implementação concreta. Na camada de domínio ou no pacote onde se está definindo o modelo de domínio, podemos pensar na implementação, na escrita da interface. A interface, determinando quais operações seriam implementadas, ficaria na camada de domínio. Agora, a implementação concreta, específica do serviço poderia ficar então no nível mais abaixo, um nível de infraestrutura. E a gente poderia utilizar algum mecanismo de injeção de dependência para poder fazer com que este serviço, a implementação concreta, ficasse disponível durante a operação, durante a execução do sistema. Como os serviços de domínio representam a implementação de operações previstas na linguagem onipresente, torna-se quase natural a ideia de que serviços de domínio, então, deveriam não manter estado. Não manter estado, pelo menos, relevante para o domínio. Serviços de domínio são, por definição, stateless. Bom, mas voltando a falar especificamente sobre a implementação de serviços de domínio que se aproximam da infraestrutura, acho que é importante destacar que essa aproximação da infraestrutura pode ser algo definitivo, principalmente com coisas relacionadas com performance. É muito comum encontrarmos no mercado pessoas que confundem
a pureza do domínio com a implementação somente de código no servidor de aplicação. Às vezes, operações mais pesadas vão ser performadas de uma forma muito mais eficiente como uma Store Procedure. E não teria nada de errado a gente pensar que Store Procedure é, por definição, código, só que código que está rodando no servidor de banco de dados. É código de infraestrutura. Enfim, se nós isolarmos a interface na camada de domínio e deixarmos a implementação concreta para a camada de infraestrutura, não deveria haver mal algum em recorrer eventualmente a uma Store Procedure para executar um processamento mais pesado, principalmente em um banco de dados relacional. Agora, vamos pensar em um outro tipo de serviço de domínio. Serviço de domínio que precisa executar alguma computação mais intensa para determinar um resultado. Por exemplo, a consolidação de vendas de uma determinada categoria de produtos num determinado período. Isso também é uma consulta que carrega um bocado de lógica de negócio e que poderia ou deveria ser implementada por um serviço de domínio, certo? Porque envolveria várias instâncias de agregado. Mais uma vez, é comum pensar ou confortável pensar na ideia de termos uma interface definida na camada de domínio e deixarmos a implementação concreta mais próxima da infraestrutura. Se a gente está utilizando, por exemplo, um banco de dados como o RavenDB, por exemplo, podemos recorrer a um índice para performar essa consulta de forma ótima e deixar o resultado sendo calculado, processado à medida que as transações vão acontecendo. Não fazer uso da infraestrutura para, em nome de, a princípio, preservar o domínio, é misturar as coisas. Afinal de contas, Domain Driven Design trata da complexidade do domínio e não da complexidade da solução técnica. A gente não deve abrir mão das oportunidades de solução técnica em função de um puritanismo ou de um mau entendimento do que representa corretamente implementar o domínio. Com relação à distinção entre serviços de domínio e serviços de aplicação, a princípio, o critério deveria ser simples. Serviços de domínio são aqueles que carregam alguma regra, alguma lógica de negócio que deveria estar, pelo menos, concentrada dentro da camada de domínio. O serviço de aplicação, por outro lado, ele apenas orquestra a interação, muitas vezes, de uma interface com o usuário com o domínio. Por exemplo, se tudo que nós temos é uma consulta a um repositório para recuperar a instância de um agregado, para então promover alterações nessa instância, para daí voltar a salvar essa instância no repositório, o que nós temos aqui é um serviço simples de aplicação. Por quê? Porque não há qualquer lógica de negócio nesse processo. É só interação com os objetos de domínio. Temos um serviço de domínio quando há lógica concentrada, quando há negócio expressado. Essa é a distinção pura e simples. Às vezes, porém, essa distinção não fica tão clara e tão evidente, principalmente quando o que a gente está querendo fazer é implementar algum tipo de consulta, algum tipo de computação. Às vezes as consultas ou computações não carregam lá muito de lógica de domínio e parece que o que nós temos é apenas uma consulta simples contra alguma fonte de dados. Esse tipo de raciocínio fica ainda mais evidente quando a gente pensa em modelos arquiteturais como aqueles baseados em CQRS, onde por definição ou por norma, o domínio se concentra especificamente do lado dos comandos. Mas essa é uma discussão bem mais ampla e eu acho que a comparação entre serviços de domínio e serviços de aplicação merece um vídeo à parte. E eu acho que temos o suficiente para este vídeo. Muitas questões poderiam ser discutidas aqui. Há quem defenda, por exemplo, a presença de serviços de domínio para realizar transformações entre um contexto e outro. Particularmente eu tenho as minhas ponderações quanto a essa interpretação e a gente pode deixar essas ponderações para outros vídeos, para outras conversas. Mais uma vez, agradeço por você ter assistido esse vídeo e te convido, caso não tenha se inscrito no canal, inscreva-se e também ative as notificações. Combinado? Até a próxima!